Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula premium simulado comentado do Preparatório Radiologia em Casa. O nosso simulado comentado de hoje é para os concursos públicos da Prefeitura de Cotia, Estado de São Paulo, e também da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, também no Estado de São Paulo, ambos promovidos pela banca RBO, Serviços Públicos e Projetos Municipais. Preparamos o caderno de questão com muito carinho para vocês e daremos início à correção e comentários das questões a partir de agora. Iniciando, turma, com a nossa questão de número 1. Analise as afirmativas e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa: dentre os 7 ossos que formam a órbita, 4 são cranianos. Segunda afirmativa: o arco zigomático envolve 3 ossos. Terceira afirmativa: na anatomia, visualizam-se 2 arcos zigomáticos. E quarta afirmativa: o septo nasal é formado pelo osso etimoide. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alternativa A, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Alternativa B, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa C, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E alternativa D, falso, falso, verdadeiro, falso. Muita atenção com questões desse perfil, tá, pessoal? Porque é aquela típica questão que traz ali meias verdades e pode te induzir ao erro. Um exemplo? A segunda afirmativa aqui diz que o arco zigomático envolve 3 ossos, quando na verdade o arco zigomático envolve apenas 2 ossos, o osso zigomático e o osso temporal. Portanto, a segunda afirmativa ela é falsa, o que já me permite eliminar a letra B. A primeira afirmativa fala que dentre os 7 ossos que formam a órbita, 4 são cranianos. E essa afirmativa também é falsa. Os 7 ossos que formam a órbita são frontal, esfenoide e etimoide, que são os 3 ossos cranianos, e maxilar, zigomático, lacrimal e palatino, que são os 4 ossos faciais. Portanto, a primeira afirmativa também é falsa. Sendo assim, me permite eliminar letra A e letra C. Já chegamos ao gabarito. Professor, na anatomia visualizam-se 2 arcos zigomáticos? Sim, o arco zigomático direito e o arco zigomático esquerdo. Como eu disse, ambos são formados pela articulação entre os ossos zigomático e temporal. Professor, mas o septo nasal ele não é formado pelo osso etimoide? Não somente pelo osso etimoide. O septo nasal ele é formado pelo vômer e pelo etimoide. Portanto, questão de número 1, gabarito, letra D. Questão de número 2. O osso vômer, juntamente com o osso etimoide, olha aí, turma, forma o septo nasal e articula-se com quais ossos da face? Alternativa A, palatinos e maxilares. Alternativa B, maxilares e nasais. Alternativa C, etimoide e esfenoide. E alternativa D, maxilares e etimoide. O osso vômer, pessoal, conforme pede o enunciado, articula-se com os ossos palatinos e maxilares, que são ossos da face. Ele não articula-se com os ossos nasais, ele articula-se com o esfenoide, mas este é um osso do crânio. Ele articula-se com os maxilares e o etimoide? Sim, mas o etimoide também é um osso do crânio. E o enunciado nos pede ossos da face. Portanto, questão número 2, gabarito, letra A. Questão número 3. São funções do sistema tegumentar, exceto alternativa A, regular o equilíbrio e o volume dos fluidos e dos eletrólitos. Letra B, regular a temperatura corporal. Letra C, eliminar resíduos corporais pela transpiração. E letra D, sintetizar certas vitaminas e produtos bioquímicos como a vitamina D.
Turma, muita atenção, tá? O enunciado nos pede a exceção, ou seja, a alternativa incorreta. E dentre as funções do sistema tegumentar, a alternativa que não corresponde a uma delas é a letra A. Por quê? Regular o equilíbrio e o volume dos fluidos e dos eletrólitos é uma função do sistema urinário e não do sistema tegumentar. Portanto, questão número 3, gabarito, letra A. Questão de número 4. Na realização de uma radiografia AP em posição supina do abdômen. Alternativa A exposição máxima para o adulto é de 30 kV. Letra B, o centro do chassi deve estar no nível das cristas ilíacas. Letra C, a exposição deve ser feita no final da inspiração profunda. E letra D, os antebraços do paciente devem ser posicionados sobre o abdômen. Turma, quando nós falamos em uma radiografia AP, paciente em posição supina, ou seja, decúbito dorsal do abdômen, é importantíssimo que o centro do chassi esteja no nível das cristas ilíacas, para dessa forma pegar uma imagem completa da região abdominal. Portanto, questão número 3, gabarito letra B, referência Bom Trager, 8ª edição, e tá aqui a descrição. Centro do chassi no nível das cristas ilíacas, com a margem inferior na sínfise púbica. Questão 4, gabarito, letra B. Questão número 5, sobre a incidência axiolateral oblíqua da mandíbula. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A cabeça em posicionamento em perfil verdadeiro demonstra melhor o corpo da mandíbula. Letra B, 10 a 15 graus de rotação fornece uma visão geral melhor da mandíbula. Letra C, 30 graus de rotação em direção ao receptor de imagem demonstram melhor o corpo da mandíbula. Letra D, 45 graus em rotação demonstram melhor o mento. Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para o enunciado que nos pede a alternativa incorreta. E o gabarito da nossa questão de número 5 é a letra A. Porque a cabeça em posicionamento em perfil verdadeiro, ela demonstra melhor o ramo da mandíbula e não o corpo da mandíbula. Portanto, questão número 5, gabarito, letra A. Questão número 6. O tipo de radiação que ocorre com frequência na formação do feixe de raio-x e que se origina na passagem de um elétron bem próximo ao núcleo de um átomo do material do alvo, o ânodo, gerando raios com energias diferentes, é denominado. Alternativa A, frenamento. Alternativa B, característico. Alternativa C, monoenergético. E alternativa D, cômputo. Turma, o ponto-chave do enunciado que nos direciona para o gabarito da nossa questão número 6 está aqui, ó. Na passagem de um elétron bem próximo ao núcleo de um átomo do material do alvo. Quando nós falamos nesse tipo de radiação, que ocorre com muita frequência na formação do feixe de raio-x e que é originado na passagem de um elétron bem próximo ao núcleo de um átomo do material do alvo, ou seja, do ânodo, e que a atração entre o elétron carregado negativamente e o núcleo carregado positivamente faz com que o elétron seja desviado da sua trajetória original, perdendo parte da sua energia cinética, ou até mesmo toda ela, que será emitida na forma de raio-x, nós estamos falando da radiação de freamento, ou Bremsstrahlung. Portanto, questão número 6, gabarito, letra A. Questão número 7. Quando usamos um sistema CR, radiografia computadorizada, para gerar uma imagem radiográfica digital com o aparelho de raio-x convencional, são utilizados ecrãs de armazenamento que são montados em chassis e podem ser lidos e reutilizados várias vezes após o escaneamento. Nós chamamos de cassetes.
Assinale a opção que indica o material do qual são feitos esses ecrãs. Alternativa A, tungstênio. Alternativa B, terras raras. Alternativa C, alumínio. E alternativa D, fósforo. Pessoal, para a execução de um exame radiográfico computadorizado, é necessário que utilize-se um ecrã de fósforo de armazenamento e este esteja dentro de um recipiente completamente vedado à luz. É o que nós chamamos de cassete ou chassi. Portanto, questão número 7, gabarito, letra D. Questão número 8, marque a alternativa correta com relação ao posicionamento da mão na incidência PA. Alternativa A, abdução. Alternativa B, supinação. Alternativa C, pronação. E alternativa D, adução. Turma, quando nós falamos da posição das mãos, nós temos duas possíveis situações, que são a supinação e a pronação. Então, letra A e letra D eu já posso eliminar. Um macetinho para vocês lembrarem e não confundirem mais. Pega sua mão, olha para ela, coloque a palma das mãos voltadas para cima. Observe, não dá a impressão que você está pedindo algo. Lembra daquelas pessoas que ficam na rua, às vezes pedindo esmola? Elas não ficam ali com a mão estendida, com a palma das mãos para cima, como se estivesse suplicando. Ou seja, está em supinação. Já as palmas das mãos voltadas para baixo, ou seja, o oposto disso, está apontando para baixo, onde não tem absolutamente nada, ou seja, a mão está pronada. Então lembre-se disso. Palma das mãos para cima, supinação, súplica, pedindo algo. Palma das mãos voltadas para baixo, pronação, pronada. Portanto, na incidência em PA, ou seja, póstero anterior, a palma das mãos estará voltada para baixo em pronação. Portanto, questão número 8, gabarito, letra C. Questão de número 9, referente à incidência apiaxial oblíqua, método de Teufel, qual será a região anatômica avaliada e a angulação do raio central? Alternativa A, acetábulo perpendicular. Alternativa B, articulação sacroiliaca 15 graus cranial. Alternativa C, acetábulo 12 graus cranial. E alternativa D, acetábulo 12 graus caudal. O método de Teufel, incidência AP axial oblíqua para avaliação do quadril, é utilizado para avaliação específica do acetábulo com uma angulação de 12 graus caudal. Portanto, questão de número 9, gabarito, letra C. Questão número 10. A pielografia intravenosa avalia qual estrutura anatômica? Alternativa A, corpo cavernoso do pênis. Alternativa B, pelve renal. Alternativa C, uretra peniana. E alternativa D, pinçamento mamário. Turma, uma pielografia intravenosa é um exame radiográfico do sistema urinário que visa a avaliação das pelvis renais. Portanto, questão de número 10, gabarito, letra B. Questão número 11. Qual é o procedimento radiográfico em que é usado o ecrã, tela intensificadora, nos dois lados do chassi? Alternativa A, mamografia. Alternativa B, hemodinâmica. Alternativa C, radiografia convencional. E alternativa D, radiografia digital direta. Pessoal, o método, o procedimento radiográfico que utiliza o ecrã, a tela intensificadora, nos dois lados dos chassis, são as radiografias convencionais. Portanto, questão número 11, gabarito, letra C. Lembrando que na radiografia digital direta e na hemodinâmica não temos uso de chassis,
E na mamografia, o ecrã ou tela intensificadora é utilizado em apenas um lado do chassi devido ao tipo do filme utilizado específico para a mamografia. Questão de número 12. A respeito das características, propriedades ou indicações dos exames diagnósticos por imagem, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A radiografia de tórax pode reconhecer a cardiomegalia por meio do uso do índice cardiotorácico. Alternativa B, a ressonância magnética utiliza radiação ionizante de baixa intensidade e pode servir de alternativa a ser indicada para pacientes com alergia a contraste iodado. Letra C. Alguns achados da ultrassonografia na detecção de colelitíase incluem a presença de imagens hiperecogênicas, formadoras de sombra acústica posterior, e a mobilidade dos cálculos vista com a mudança de decúbito do paciente. Letra D. A tomografia computadorizada por emissão de pósitrons acoplada à tomografia computadorizada, PET-CT, tem indicação na detecção, estadiamento, resposta ao tratamento e diferenciação entre radionecrose e recorrência de tumores. Turma, muita atenção! O enunciado da nossa questão número 12 pede a alternativa incorreta. E olha o que fala na letra B, que a ressonância magnética utiliza radiação ionizante. Essa daqui está completamente errada do gabarito da nossa questão número 12, portanto, é a letra B. Questão de número 13. O funcionamento de cada equipamento de imagem baseia-se em princípios da física para a formação da imagem. Desta forma, a alternativa A. Na ultrassonografia, emprega-se ondas de radiofrequência. Letra B. Na ressonância magnética, utilizam-se ondas sonoras de alta frequência. Letra C. Na radiologia convencional, emprega-se radiação ionizante. E letra D. Na tomografia computadorizada, utiliza-se radiações não ionizantes. Muita atenção, turma, à nossa questão de número 13, porque essa nos pede a alternativa correta e o gabarito da nossa questão 13, de fato, será a letra C. Na radiografia convencional, emprega-se radiações ionizantes. Na ultrassonografia, não trabalha-se com radiofrequência, e sim com ondas sonoras. Na ressonância magnética, não utilizam-se ondas sonoras, e sim radiofrequência. E a tomografia computadorizada utiliza radiação ionizante. Portanto, questão 13, gabarito, letra C. Questão de número 14. Na incidência médio-lateral oblíqua, numa mamografia, a posição preferencial da paciente deve ser alternativa A, decúbito lateral. Alternativa B, ortostática. Alternativa C, decúbito ventral. E alternativa D, extensão. Pessoal, na incidência médio-lateral oblíqua, que é uma das duas incidências básicas necessárias em uma mamografia, lembrando que são duas, que é a médio-lateral oblíqua e a crânio-caudal, em ambas, a posição preferencial da paciente será em ortostase, ou seja, com a paciente em pé. Portanto, questão de número 14, gabarito, letra B. Questão número 15. O tratamento radioterápico que utiliza aparelhos de raios-x, raios gama, cobalto e aceleradores lineares é denominado alternativa A, braquiterapia. Alternativa B, radioterapia interna. Alternativa C, teleterapia. E alternativa D, medicina nuclear. Turma, braquiterapia e radioterapia interna pode-se dizer que são sinônimos, afinal de contas, a braquiterapia é o tratamento interno ou a curta distância da região tumoral. E a medicina nuclear, embora ela também possa ter aplicação terapêutica, ela
é um método de diagnóstico e também um método terapêutico, mas ela não é considerada um tratamento radioterápico. Nós temos dois tipos de tratamentos radioterápicos. A braquiterapia, como eu disse, é o tratamento interno ou a curta distância, e a teleterapia, onde pode-se utilizar aparelhos de raio-x, como foi utilizado no passado, telecobaltoterapia, também utilizada no passado, hoje pouquíssimos equipamentos ainda em atividade, e prioritariamente os aceleradores lineares. A teleterapia é o tratamento externo através de um emissor de radiação, seja a partir de fontes naturais, lembrando que no passado tivemos equipamentos utilizando fonte de césio-137, além das fontes de cobalto-60. E também equipamentos de raios-x com uma maior intensidade energética também foram aplicados no passado. Atualmente, a grande maioria dos serviços trabalha com os aceleradores lineares. Portanto, questão número 15, gabarito, letra C. Questão 16. A respeito de um tomógrafo, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A matriz é o menor elemento de uma imagem. Letra B. O efeito janela é o processamento de manipulação das imagens na escala de cinza pelo uso de número TC, aperfeiçoando a imagem. Letra C. Pitch e pixel têm as mesmas definições. E letra D. O Field of View, FOV, mede a distância da fonte ao paciente. Turma, o menor elemento de uma imagem é o pixel e não a matriz. A matriz é o conjunto de linhas e colunas que formam a visualização da imagem. Então, a matriz é um conjunto de pixels, mas ela não é o menor elemento de uma imagem. O pitch e o pixel, obviamente, não têm as mesmas definições. E o Field of View, a janela de visualização, ela não mede a distância da fonte ao paciente. Ela é a dimensão da imagem que será obtida através da tomografia. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 16 é a letra B. O efeito janela é o processamento de manipulação das imagens na escala de cinza. Aqui eu trouxe duas imagens para que possamos visualizar melhor. Esta primeira imagem com um filtro específico para a visualização do pulmão. Observe que a gente consegue visualizar bem melhor as estruturas pulmonares, e aqui as estruturas do mediastino e área cardíaca a gente não tem uma definição. Nessa segunda imagem, que já está com outro filtro mais específico para as partes moles, observe que o pulmão aparece bem enegrecido, bem diferente dessa imagem aqui. E, em contrapartida, nós temos uma definição bem melhor da área cardíaca. Portanto, questão número 16, gabarito, letra B. Questão de número 17. Marque a opção que melhor define os efeitos estocásticos. Alternativa A. São efeitos em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de radiação recebida sem a existência de limiar. Turma, dois pontos-chave que vão aparecer em questões relacionadas ao efeito estocástico que vão te ajudar a gabaritar a questão. Quando nós falamos em efeito probabilístico e que não há a necessidade de um limiar de dose a ser excedido para a sua ocorrência, nós sempre estamos falando dos efeitos estocásticos. Então, de cara, letra A corresponde ao efeito estocástico. Letra B, são efeitos que surgem no descendente da pessoa irradiada, como resultado do dano produzido pela radiação em células dos órgãos reprodutores, as gônadas. Tem caráter cumulativo e independe da taxa de absorção de dose. Essa definição, turma, corresponde ao efeito hereditário. Letra C. São efeitos causados por irradiação total ou localizada de um tecido, provocando um grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo, com prejuízos detectáveis da função orgânica. Diferente do efeito estocástico, é um efeito probabilístico que vai causar alterações celulares, o efeito que causa morte celular é o efeito
determinístico e para sua ocorrência, aí sim eu tenho um limiar de dose a ser excedido. Por fim, letra D. Surgem do dano nas células do corpo e o efeito aparece na própria pessoa irradiada, dependendo da dose absorvida, da taxa de absorção da energia da radiação, da região e da área do corpo irradiada. Aí aqui nós estamos falando do efeito somático. Então, turma, gabarito da questão 17, letra A, definição da letra B, efeito hereditário, definição da letra C, efeito determinístico, definição da letra D, efeito somático. Vale ressaltar, turma, que os efeitos radiobiológicos, especialmente os estocásticos e determinísticos, que são os que mais aparecem em provas de concurso e processos seletivos, esses dois tipos de efeitos, eles têm uma relação entre a dose de radiação recebida e a probabilidade de ocorrência do efeito. E aí está a diferença fundamental entre eles. Basicamente, o que nós chamamos de efeitos determinísticos, esses estão diretamente relacionados à dose de radiação e para que eles ocorram é necessário ultrapassar um determinado limiar de dose de exposição. Ao contrário deles, o efeito estocástico, para que ele ocorra, não existe um limiar de dose a ser excedido. São efeitos probabilísticos e a sua gravidade não tem relação com a dose. É importante frisar também que os efeitos radiobiológicos eles podem receber denominações em função do valor da dose e forma de resposta, onde eles serão classificados como estocásticos ou determinísticos, em função do dano, ou seja, o nível orgânico que foi atingido. Nesse caso, eles serão classificados como somáticos ou genéticos, e ainda em função do tempo de manifestação, e assim serão classificados em imediatos e tardios. Portanto, turma, nossa questão de número 17 trouxe como gabarito a letra A. Questão 18. Sobre os princípios de radioproteção, assinale a alternativa correta. Alternativa A, dosímetro, distância, blindagem e tempo. Alternativa B, EPI, técnica, posicionamento e proteção. Letra C, limitação de dose, biombo de chumbo e avental plumbífero. E letra D, justificação, otimização, limitação de dose e prevenção de acidentes. Turma, lá no artigo 43 da RDC 611 de 2022, que é a normatização vigente no que tange a radioproteção no radiodiagnóstico, lembrando que sempre em consonância com a norma CNEM 3.01 e anexo à RDC nós temos as instruções normativas, tá? Mas lá no artigo 43 da RDC, que traz os princípios gerais de proteção radiológica, ela diz o seguinte: todos os procedimentos realizados em serviços de radiologia, diagnóstico ou intervencionista devem observar os seguintes princípios: justificação, otimização, limitação de dose e prevenção de acidente. Portanto, questão de número 18, gabarito letra D. Questão de número 19. Em conformidade com a Lei 7.394/85, marcar V para as afirmativas verdadeiras, F para as falsas e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeira afirmativa: os trabalhos de supervisão das aplicações de técnicas em radiologia em seus respectivos setores são de competência do técnico em radiologia. Essa afirmativa é verdadeira, o que me permite eliminar a letra B e letra D. Segunda afirmativa: as escolas técnicas de radiologia só poderão ser reconhecidas se apresentarem condições de instalação satisfatórias e corpo docente de reconhecida idoneidade profissional sob a orientação de físico, tecnólogo, médico especialista e técnico em radiologia. Essa aqui pega muita gente quando fala do físico tecnólogo. Mas, de fato, pessoal, se a gente for lá na lei de 1985, vale frisar isso, nós vamos observar que, de fato,
Essa afirmativa está tal qual está descrito na legislação, portanto, ela também é verdadeira, o que me permite eliminar a letra A. Por fim, a terceira afirmativa: conceituam-se profissionais técnicos em radiologia? Olha a pegadinha, somente os operadores de raio-x que profissionalmente executam técnicas radiológicas no setor de diagnóstico. Essa afirmativa, turma, ela é falsa, porque ele colocou aqui o termo somente associando ao diagnóstico. Lá no artigo 1º da lei que regulamenta a nossa profissão, diz o seguinte: os preceitos dessa lei regulam o exercício da profissão de técnico em radiologia, conceituando-se como tal todos os operadores de raio-x que profissionalmente executam as técnicas radiológica no setor de diagnóstico, radioterápica no setor de terapia, radioisotópica no setor de radioisótopos, industrial no setor industrial e ainda de medicina nuclear. Portanto, questão de número 19, gabarito, letra C. Para fecharmos com chave de ouro nossa questão de número 20, a respeito da RDC 611 de 2022, analise as afirmativas abaixo. 1. O responsável técnico tem autoridade para interromper atividades inseguras no setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista. 2. O supervisor de proteção radiológica pode assessorar-se de consultores externos conforme a necessidade e o porte do serviço, os quais devem estar listados na equipe do serviço. 3. O responsável legal deve designar formalmente um membro da equipe legalmente habilitado para assumir a supervisão de proteção radiológica. E 4. No ato de designação do responsável técnico e de seus substitutos, o responsável legal do serviço de saúde deve definir todas as atividades delegadas a esses profissionais. Estão corretas as afirmativas. Alternativa A, 1, 3 e 4 apenas. Alternativa B, 1, 2 e 4 apenas. Alternativa C, 1, 2 e 3 apenas. E alternativa D, 1, 2, 3 e 4. Turma, em conformidade com a RDC 611 de 2022, os artigos 11, 12 e 13 embasam o gabarito da nossa questão de número 20 como a letra D. As 4 afirmativas são verdadeiras. Portanto, questão número 20, gabarito letra D. E assim nós finalizamos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório. Como de costume, trazendo uma frase com muito carinho para a sua reflexão. Sorte é estar preparado quando aparece uma oportunidade. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.